Bom dia. É com muita emoção que eu estou hoje aqui, como presidente da FEBRAPSE, para abrir esse nosso encontro interno sobre o racismo. Há quase um ano, no dia 5 de junho, foi publicado no Observatório Psicanalítico, sob a coordenação impecável de Beth Mori e de sua dedicada equipe, Daniela Bojanowski e Ludmila Frateschi, o texto Vidas Negras Importam 1, de uma série de 9 textos sobre o tema até o momento. Algo inédito no nosso OP. Uma série de textos sobre o mesmo tema, revelando a importância que o mesmo adquiriu para nós brasileiros e para o mundo, que finalmente reagiu indignado ao assassinato de George Floyd em maio do ano passado. Há poucos dias, o policial branco foi condenado pela justiça americana. Nosso primeiro texto foi escrito pelo querido Inácio Paim, que, como ele mesmo disse, num comovente evento junto com Vânia Cidade, até recentemente nunca tinha percebido que era negro. A chegada de Vânia à sua vida mostrou a ele sua cor. Até então ele não tinha cor. Em seu texto, Paim nos diz que no Brasil, 75% dos mortos pela polícia são negros, quase 3 vezes mais do que nos Estados Unidos, onde a segregação racial é explícita. Paim nos fala de Porto Alegre. No dia 6 de junho, a colega Lina Chater Castro nos fala de Fortaleza. Conta que começou a questionar o Brasil miscigenado, negros e brancos juntos e misturados, quando trabalhou numa clínica social na Filadélfia. Se deu conta do abismo que nos separa e do mito da harmonia entre as raças. Encerra seu texto com perguntas. O que fazemos para reparar os atos brutais? O que fazemos para aumentar a participação social de negros? Onde estão os negros nas sociedades de psicanálise e nos nossos divãs? 6 dias depois, o OP publicou o texto de Maria Elisa Alvarenga falando da brasileira do Rio de Janeiro. Ela diz, no período colonial, a construção simbólica de que os negros eram sujos, inferiores, primitivos, bandidos e dotados para a subserviência serviu para que a sociedade se organizasse de modo a segregá-los e dessubjetivá-los, procurando apagar sua história, cultura e voz. Foi o encontro do branco com o negro que fez o negro virar negro. 2 dias depois, 14 de junho, Beth Mori e Cláudia Carneiro soltam suas vozes desde Brasília, trazendo para o debate a invisibilidade histórica das mulheres negras, vítimas de dupla opressão, por serem pretas numa sociedade racista, por serem mulheres numa sociedade machista. Falam do apartheid psíquico, definido pela psicanalista Isildinha Batista Nogueira. Nós, os negros, vivemos uma segregação silenciosa, o que durante muito tempo funcionou como se tivéssemos um sentimento persecutório. Uma vez que o preconceito era negado, sentíamos uma perseguição sem razão. Nós, psicanalistas, sabemos o quanto é adoecedor e pode ser enlouquecedor para uma criança não ter confirmadas suas percepções corretas da realidade externa. Em 30 de junho, Vidas Negras Importam 5, da brasileira do Rio de Janeiro. Sônia Eva Tuchman lança seu grito impactante. Entra na mente do policial que mata George Floyd, com doído esforço, ela diz, e encontra algo que não se pode chamar de humano. Em 28 de julho, Inácio Paim e Vânia Cidade trazem o assunto para dentro de casa, perguntando: negros e negras podem frequentar os institutos de psicanálise? Reconhecem que, apesar das falhas no processo de legitimar a equidade racial, temos conquistado avanços que apontam para mudanças na hierarquia social. E quanto a nós? O que temos a dizer sobre isso, além de constatar que são pouquíssimos nossos colegas negros?
Podemos refletir, expandir nosso conhecimento, editar um livro com esses textos densos, esclarecedores e comoventes. Foi o que senti ao relê-los todos para preparar essa minha fala de hoje. Mas e o que mais? Chegamos a 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Vidas negras importam 6. Anne Marlise, da Brasileira de Porto Alegre, nos diz que essa data foi manchada de sangue e indignação. Fala de João Alberto, relembra Marielle e informa: a cada 23 minutos uma pessoa negra é morta no Brasil. Como podemos conviver com esse horror? Na mesma data, a FEBRAPSE publica seu manifesto sobre o racismo, após mais um crime em mais um corpo negro, mais uma agressão fatal, mais uma ferida aberta na alma desse país. Sim, enquanto houver exclusão e discriminação, toda a população se manterá adoecida. É hora de fazer diferente, pôr em prática medidas antirracistas. Basta! Seguindo nessa direção, com a firme intenção de que o despertar ocorrido em 2020 não seja esquecido nem passageiro, a diretoria da FEBRAPSE levou a proposta de criação da Comissão de Estudos Psicanalíticos sobre Racismo e Práticas Antirracistas, que foi aprovada por unanimidade em 28 de novembro no nosso órgão máximo, Assembleia de Delegados. Em janeiro, pai e filho, Inácio e Augusto Paim, tecem uma narrativa da guerra cotidiana que se abate sobre o povo negro, focando especialmente o extermínio de crianças e jovens. Pais temem enterrar seus filhos, filhos temem seus próximos alvos, num ciclo transgeracional interminável, eles dizem. E fazem uma convocação ao nosso mundo psicanalítico. Basta! Como podemos seguir não nos incomodando com isso? Ainda em janeiro, Helena Pontual, que é das sociedades de Brasília e de São Paulo, publica o Vidas Negras Importam 8, sobre Juliano Moreira, brilhante médico baiano que mudou radicalmente o tratamento das doenças mentais no Brasil, no início do século XX, incorporando e difundindo a psicanálise em sua prática clínica e no ensino da medicina. Em 5 de fevereiro, Josimara Fernandes de Souza, de Ribeirão Preto, entra na roda, respondendo à convocação dos Paim e fala sobre sua branquitude. Sincero e comovente relato pessoal com o qual me identifico. Agimos como se nossas vidas valessem mais que a vida delas, as nossas funcionárias, como se elas cuidarem de nossa desordem e filhos fosse mais importante que cuidarem de si. É certo que é trabalho, atividade profissional e, em sendo assim, remuneração e tratamentos justos é o que se espera. O meu despertar, pessoalmente, começou quando assisti a uma entrevista na TV, poucos anos atrás, com a jogadora de vôlei da seleção brasileira, Fabiana, e seus pais. 3 pessoas lindas da maior dignidade, contando das dores decorrentes de sua cor. Durante a entrevista, eu senti pela primeira vez essa dor. E chorei muito. Eu me entreguei àquele choro com lamento e culpa. Desde então, nunca mais fui a mesma, ainda bem. Recentemente, ouvi ou li em algum lugar que quem sente culpa tem consideração pelo outro. Então, a minha culpa é bem-vinda. Josimara citou Cida Bento em seu texto, que eu penso deveria ser batizado de Vidas Negras Importam 9. Sugiro isso para Beth Mori. Assumir a sua ação nas desigualdades impostas pela discriminação racial não é culpabilizar o segmento branco pelo passado e presente, mas desenvolver o senso de responsabilidade que o mesmo tem para com a situação do grupo negro, para que participe na promoção de ações responsáveis e políticas de ação afirmativa.
em 25 de janeiro de 21, numa histórica votação em Assembleia Geral Extraordinária, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro aprovou o projeto racial social por unanimidade, uma ação afirmativa que abre as portas de seu instituto para pessoas negras, indígenas e refugiadas. Como disseram, é o primeiro passo no sentido da diminuição de nossa dívida ancestral. E em 27 de abril foi a vez da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre aprovar em assembleia seu processo de acessibilidade de negros e negras à formação analítica, com o acréscimo de um parágrafo que o autoriza também aos indígenas. Há um longo caminho pela frente, mas também já temos o que festejar. Esse grupo aqui reunido hoje tem tudo a ver com isso. São os representantes das federadas, envolvidos com temas como intolerância, preconceito e racismo, sob a coordenação impecável de nossa querida colega, mulher, negra, militante, ótima companheira de trabalho, Vânia Cidade, a quem aplaudo de pé. Obrigada a todos. Cíntia, eu estou emocionada com o seu trabalho, porque a gente conversou há uma semana, a Cíntia preparou isso, eu acho que em menos de uma semana, e você fez também um trabalho impecável, super comovente, porque você conseguiu pegar todos os textos que realmente foram publicados. O Observatório Psicanalítico faz parte da Diretoria de Comunidade e Cultura, e a Beth Mori conversou comigo que gostaria de publicar um texto a propósito da morte do George Floyd. E eu perguntei a ela se não podia fazer uma série de 3. E a série de 3 virou 8, né, como vocês viram, e o tema começou realmente a ser falado, e além dos textos que foram publicados no OP, também foram publicados comentários, e comentários, assim, alguns que também me emocionaram muito. Bem, a Cíntia diz, e eu concordo e reafirmo que para mim também é um dia muito que me toca emocionalmente, porque vocês imaginem, eu estou há 30 anos dentro de uma sociedade de análise, então foram 30 anos, eu posso dizer, que eu vivendo essas questões, porque a gente, quando é negro, a gente nasce vivendo essas questões, e tentando me fazer ouvir, e isso é muito difícil, porque, de fato, é questão silenciada, e, ao longo desse tempo, eu fiz grandes amigos da minha sociedade, eu diria que, hoje em dia, muitos são familiares meus, queridos e queridas, e foram esses amigos, eu acho que ontem a gente conversou um pouquinho sobre isso, a comissão e a Diretoria de Comunidade e Cultura, foram esses amigos, essas amigas que, de certa forma, e a minha análise, especialmente a minha análise, que, de certa forma, foram retirando a mordaça para que eu pudesse falar publicamente, reivindicar publicamente, e hoje ver que nós estamos aqui realmente constituindo um grupo de trabalho que vai trabalhar em cima dessas questões. No meio do caminho, a gente encontra sempre, a gente não faz nada sozinho, a gente é só, como diz Bion, mas a gente precisa radicalmente do outro, desde que nascemos, desde que saímos da barriga da mãe. Precisamos da mãe para nos sustentar, a mãe precisa de um pai para pôr a gente no mundo, e desde que a gente nasce, a gente precisa do outro. E para que do combate ao racismo, a gente também precisa estar juntos, nós precisamos estar juntos, brancos e negros, para mudar isso. Os negros vêm fazendo há 500 anos a sua parte de denunciar, de reivindicar, brigar, de lutar, de resistir. E eu acho que agora é a vez dos brancos realmente se engajarem nisso, reconhecerem a sua parte de responsabilidade nessa história,
para tentar mudar essa história. Então, esse grupo, conforme disse a Cíntia, ele foi gerado a partir de um grupo de 5, 6 pessoas, parte delas estão aqui, que foram a Cláudia Carneiro, o Augusto Paim, é o filho do Paim, o Inácio Paim, a Paola Pereira, a Tereza Lopes, a Eloá Bittencourt e o Frauzino, o colega Frauzino, todos psicanalistas que começaram também a se sentir incomodados de, em congressos, em reuniões, de nunca ver a população negra representada no ambiente psicanalítico. A partir disso, nós levamos a diretoria, eu e Frauzino, e a diretoria teve uma reação para nós surpreendente, porque nós começamos com 2 militantes negros à época. Uma foi a Medeiros, esposa do Carlos Alberto Medeiros, e a outra foi a Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional. Conversamos com eles perguntando o que nós poderíamos fazer para ampliar a presença negra no ambiente psicanalítico. Fizemos consultoria com essas duas personalidades negras que são muito importantes no Brasil, e a Jurema Internacional também, e ambas disseram que seria importante que nós conseguíssemos institucionalizar a nossa luta. O que nós não esperávamos é que na primeira reunião que levamos junto, a Cíntia e toda a diretoria da FEBRAPS imediatamente quis encampar e dizer, não, isso tem que estar dentro da FEBRAPS, vocês têm que vir para dentro da FEBRAPS. Não tem que ser supra-institucional, tem que ser institucional. Foi votado e a diretoria aprovou unanimemente. A partir de então, ler a Assembleia de Delegados, e todos aprovaram, e daí pedimos aos presidentes que indicassem representantes para compor essa comissão. Então, parte de vocês que estão aqui, a maioria de vocês, fazem parte da comissão, foram todos indicados pelos seus presidentes, e tem hoje aqui também alguns convidados que já instituíram em suas sociedades grupos de estudos, núcleos para discutir a questão racial e das relações raciais e da intolerância, do preconceito dentro das suas sociedades. Eu quero parabenizar a Anne Marlise, que está aqui presente, é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. A Anne Marlise foi uma das pessoas que também lutou para que esse grupo fosse implantado, na defesa dela no dia da reunião da Assembleia, embora a atividade tenha sido muito grande. Mas a Anne Marlise, desde que começou a tratar essa questão na sociedade dela, eu fico muito admirada, porque ela, em curto tempo, ela começou a estudar a questão racial, se letrar racialmente, e ler Fanon, ler Grada Quilomba, e ela falou como nós negros falamos, ela defendeu a causa de uma maneira assim, viva, vibrante, e foi também uma das responsáveis da Sociedade Brasileira de Porto Alegre pela implementação de ação afirmativa com bolsa para negros e negras. A sociedade dela só instituiu a bolsa para negros e negras e indígenas, o que eu acho que é muito importante, porque é um movimento no sentido de contemplar realmente essas pessoas como um ato de reparação histórica. Então, dito isto, eu vou passar as palavras para o Carlos Alberto. Carlos Alberto, para mim, é uma pessoa queridíssima, eu o conheci há alguns anos, no lançamento de um livro do Abdias Nascimento. O Abdias Nascimento ainda era vivo. O Abdias é uma figura negra importantíssima para nós, porque foi um dos primeiros ativistas do Brasil com reconhecimento internacional, morou num país da África, morou nos Estados Unidos, e todos os lugares por onde ele passou, ele teve reconhecimento, foi professor das universidades desses países, e foi uma pessoa que realizou uma luta muito consistente pela população negra. Foi deputado, foi senador,
criou o Teatro Negro, nos anos 40 foi o Anjo Negro da peça de Nelson Rodrigues nos anos 40, e eu conheci o Carlos Alberto, né, no lançamento do livro dele, eu acho que há uns 20 anos. E depois eu vi o Carlos Alberto falando na ABI, não fui eu, foi o meu marido, que voltou encantado, dizendo que tinha conhecido um homem, que te achou. Eu espero que vocês gostem, porque ele é uma pessoa extremamente querida para nós e tem ajudado muito com os livros que ele traduz, com toda a obra do Bauman que ele traduz. Enfim, bem-vindo, Carlos Alberto. Eu acho que você tem muito a nos ensinar e eu espero que aqui as minhas companheiras e companheiros sintam, como muitas pessoas que o conhecem, que você dá uma virada no nosso pensamento, você traz o seu conhecimento e experiência sobre a população negra do Brasil e Estados Unidos, porque a especialidade do Carlos Alberto é esse estudo comparativo Brasil e Estados Unidos. Bem-vindo a todos vocês, e Carlos Alberto, a palavra está com você. Ok, Vânia, muito obrigado. É um prazer muito grande para mim poder participar deste evento, né? Agradeço a você e aos organizadores em geral por me haverem convidado para, enfim, trocar com vocês, compartilhar com vocês minhas ideias, reflexões, experiências a respeito da questão racial nessa perspectiva, muitas vezes nessa perspectiva comparativa, não necessariamente o tempo todo. Então, vou falar sobre raça, o que isso significa, como é que aparece, como é que a raça e racismo se desenvolvem em diferentes espaços ao longo do tempo, e chegar, enfim, claro, passar pela escravidão, a abolição da escravatura, e como é que isso chega até o nosso tempo. Nós estamos vivendo um momento muito contraditório do ponto de vista da questão racial, isso porque a sociedade está politicamente num momento de retrocesso, tá? No momento em que ideias que nós considerávamos sepultadas, ou pelo menos amortecidas há muito tempo, voltaram à tona e de forma preocupante. Mas, curiosamente, do ponto de vista da questão racial, nós estamos assistindo a avanços contínuos. E eu creio que a própria realização desse evento hoje é uma prova disso, faz parte desse processo. É uma coisa muito interessante. Ligo a televisão e isso não deixa de me surpreender, porque ver anúncios seguidos, muitas vezes, com personagens negros. Menininho negro no carro da Jeep, com os monstros pré-históricos atacando, mulher negra dirigindo um automóvel bacana, família negra alugando uma casa para passar férias, enfim, coisas que você absolutamente não via, né? Isso está se tornando cada vez mais comum. E, ao mesmo tempo, a gente vendo aí iniciativas como essa da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que está, de uma certa forma, trazendo as de outros estados para essa iniciativa. E grandes empresas, a gente tem visto grandes empresas adotando políticas também de inclusão, tanto racial quanto de gênero, enfim, um avanço bastante importante. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria fazer duas notas de rodapé. Uma das noções mais importantes que eu aprendi com as ciências sociais é a noção de lugar. A ideia de que o lugar que o observador ocupa na sociedade influencia a visão que ele ou ela tem da sociedade. Então, esse lugar é como se nós observássemos a sociedade através de um conjunto de lentes superpostas, aparentemente translúcidas, mas capazes de filtrar aspectos dessa sociedade. Então, essas lentes são a da classe social, do nível educacional, e não apenas do nível educacional, mas do tipo de educação que se teve. Eu digo que
A visão de um sociólogo sobre a sociedade tende a ser diferente da visão de um engenheiro sobre essa mesma sociedade. A faixa etária, o gênero, o local onde, ou os locais onde a pessoa nasceu e viveu, e tudo isso também relacionado à geração anterior, aos seus pais, às pessoas que a criaram. Então, tudo isso vai influenciar a visão que a pessoa tem da sociedade. E, nesse caso, eu quero dizer, eu sou um negro. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte, que eu ocupo um lugar nessa discussão sobre a questão racial. O racismo, a discriminação, não são temas com os quais eu tenha travado contato por meio da leitura de livros, ou assistindo a filmes, ou pelos relatos de outras pessoas, embora tudo isso também tenha acontecido. Mas eu tenho a experiência direta da discriminação racial. Discriminação racial é algo que faz parte da minha vida, responsável por incidentes muitas vezes dolorosos e traumáticos, especialmente na infância e na adolescência, e algo que pode acontecer comigo de novo, a qualquer momento, na porta giratória de um banco, no contato com a polícia. Eu já tive a situação de estar num táxi e o táxi separado para a polícia me pedir documento, coisas dessa natureza. Então, isso, evidentemente, influencia a visão que eu tenho da sociedade brasileira do ponto de vista da questão de raça. Não significa que a minha visão seja melhor do que a de ninguém, que seja, mas ela é uma visão necessária para se entender esse conjunto, né? E muito interessante que nesse debate, especialmente nesse debate sobre ação afirmativa, do qual, como a Vânia mencionou, eu participei muito ativamente, pessoas contrárias a essas políticas, pessoas brancas, que se apresentavam em nome da ciência, da sociologia, da antropologia, da história, como se o fato de serem brancas não tivesse nenhuma influência sobre as posições que elas apresentavam. E essa neutralidade é impossível. Nós buscamos a neutralidade, mas esses fatos que nos influenciam, claro que estão presentes e vão se refletir nas nossas análises sobre a sociedade em que a gente vive. E, no meu caso, eu ainda tenho uma situação particular, que eu nasci no Rio de Janeiro, morei em São Paulo durante uma fase de final da infância e início da adolescência, e minha mãe era do Rio Grande do Sul, e a cada 2 anos, mais ou menos, em férias, nós íamos a Porto Alegre visitar a família dela. E lá no Rio Grande do Sul, entre outras coisas, eu travei contato direto com a segregação racial. Lá eram clubes de brancos e clubes de negros. As festas nas favelas eram segregadas, festas de brancos e festas de negros. Isso costuma causar muita surpresa a quem não é da região sul. As pessoas até entendem os clubes, né? Porque esse fenômeno dos clubes não é um fenômeno específico lá do Rio Grande do Sul. Eu fui discriminado num clube em São Paulo. Havia clubes aqui no Rio de Janeiro que também discriminavam. O Gilberto Gil fala do tempo em que preto não entrava no Baiano, se referindo ao Clube Baiano de Tênis, nem pela porta da cozinha. Mas no Rio Grande do Sul isso era mais evidente. E esses clubes de negros no Rio Grande do Sul tinham um aspecto ambíguo, porque eles eram resultado de uma situação ruim, uma situação de discriminação, mas, ao mesmo tempo, eles ofereciam uma espécie de um bunker, um abrigo, onde ali não seria agredido verbalmente, não seria ofendido, não me chamariam de apelidos como negro, porque todos eram negros. Eu digo que se eu fosse tirar uma moça para dançar e ela não quisesse, não era porque eu era negro, todo mundo ali era negro. Então, esse tipo de coisa marcou. E eu percebi, então, que muitas vezes, quando a gente fala sobre Brasil, sobre questões sociais na sociedade brasileira, nós cometemos muitas vezes o erro de unificar essa sociedade, quando, na verdade, se deveria falar de Brasis, porque são situações, às vezes, bastante diferentes entre uma região e outra. E outra nota de rodapé é a respeito de raça. Então, quando eu falar de raça aqui, eu não vou estar falando de biologia, nem de genética. Eu vou estar falando especificamente de uma construção social cujo desenrolar eu vou descrever para vocês. Aliás, vai ser
exatamente o início dessa da minha fala propriamente dita. Então, é interessante a gente verificar que, como eu disse, então, a raça não é um conceito biológico, mas ela é um produto de uma construção social que começa num momento muito importante da história humana, que é a virada do século XV para o século XVI. Isso coincide com o início do processo de globalização, os descobrimentos, chamados descobrimentos, grandes navegações, que eu digo que é aquele momento em que povos europeus e os portugueses estão na vanguarda desse processo, utilizando, se apropriando, então, para usar um termo que está muito na moda nessa discussão, das chamadas grandes invenções originárias do Extremo Oriente, a bússola, a pólvora e o papel, mas especialmente da bússola e da pólvora. Com a bússola, eles conseguem o domínio dos mares. E isso faz com que eles travem contato, muitas vezes regular e organizado em função de interesses econômicos ou bélicos, mas travem contato com povos que eram diferentes deles, tanto do ponto de vista fenotípico quanto cultural. E em relação à maioria desses povos, não, por exemplo, em relação aos chineses, mas em relação à maioria desses povos, graças à pólvora, eles tinham uma superioridade bélica. Então, esses europeus, que não eram, em sua imensa maioria, cientistas de espécie alguma, estudiosos, que eram, na verdade, militares, marinheiros, soldados, missionários e mercadores, começam, então, a construir a ideia de que a humanidade se dividia em raças, a branca, a negra, a amarela e a vermelha. Houve outras formulações, mas essa aqui prevaleceu, e que essas raças se estruturavam numa pirâmide, com os brancos no topo e os outros grupos dividindo desigualmente as bases. Ora, isso é fundamental, a gente entender a raça como uma construção social, porque isso faz com que a gente compreenda, por exemplo, como é que uma pessoa pode ser branca no Brasil e negra nos Estados Unidos, ou mesmo branca na Bahia e negra no Rio Grande do Sul. Isso porque em cada uma dessas regiões, esses conceitos foram sendo construídos de forma diferente. Eu me lembro de uma vez que eu peguei um táxi e o motorista era um homem branco, estava até com um terno, e pelo linguajar dele eu percebi que ele era alguém com uma formação, que devia ter feito aqueles planos de aposentadoria compulsória, e ele começou a conversar. Ele disse que era gerente de banco, e um homem que eu diria, tipo um espanhol, um português, e dizendo que ele uma vez, isso partiu dele, eu não puxei esse assunto, que ele foi trabalhar, foi nomeado para ser gerente de um banco em Marcelino Ramos, que fica na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, que eu conheço por passar de lá de trem, na época que eu viajava com minha mãe de trem para o Sul, eram 3 dias e 3 noites a partir de São Paulo. E lá em Marcelino Ramos, havia lá uma parada, e ele disse que foi nomeado, então, para gerir para esse banco lá, essa agência do banco lá. E logo no primeiro dia, uma secretária que se apresentou a ele disse alguma coisa que mostrava que ela o via como um negro. E ele disse que não aguentou ficar 6 meses lá. Ele pediu para sair, porque ele estava sendo identificado como negro pela primeira vez na vida numa outra região do Brasil. Então, trata-se de uma construção social. No caso, isso está muito relacionado também à escravidão, a escravização de povos africanos pelos europeus. Algo que começa também no final do século XV, na década de 1490, quando portugueses capturam africanos e os escravizam, capturam africanos na foz do rio Senegal e os levam para Portugal, os cristianizam e os escravizam. E no Brasil, isso começa na década de 1530, quando são trazidos africanos escravizados para trabalharem na cultura de cana-de-açúcar na capitania de São Vicente, que fica no atual estado de São Paulo. É interessante a gente também ver um aspecto, porque essa escravidão que se inicia nessa época é diferente
da escravidão que sempre existiu na maioria das sociedades. A própria palavra escravo vem de eslavo, não tem nada a ver com africano. Ora, por quê? A escravidão que existia era aquela escravidão de prisioneiros de guerra. Né? Um grupo vence uma guerra, captura parte ou todo o povo vencido e os transforma em escravos, mas realizavam serviços domésticos, trabalhavam em pequenas lavouras, coisas dessa natureza. Não havia a escravidão como sistema de exploração da mão de obra para obter lucro. E isso começa, então, nessa época. E é interessante a gente ver, por exemplo, que nos Estados Unidos esse processo começa quase 100 anos depois do Brasil, na década de 1620, algo que então se localiza fundamentalmente no Sul, né, nos estados do Sul, que tinham vantagens do ponto de vista da agricultura, em termos do clima, em termos do solo, e ali começaram a desenvolver então a chamada economia de plantation, que são essas plantações em larga escala e com amplo emprego de mão de obra, plantação de cana-de-açúcar, plantação de algodão e de coisas dessa natureza. E interessante, algum tempo atrás, o Globo publicou na sua página de ciência uma matéria em que eles mostravam como é que intelectuais brasileiros se preocuparam, na época em que havia toda essa discussão sobre a abolição da escravatura, se preocupavam que não acontecesse no Brasil aquilo que havia acontecido nos Estados Unidos, que foi a Guerra Civil. E por que, então, essa preocupação com os Estados Unidos? Alguma coisa que tinha acontecido lá, por que imaginar que aconteceria aqui? Ora, essa comparação era quase inevitável. Por quê? Brasil e Estados Unidos, sendo os Estados Unidos e Brasil os dois maiores países das Américas, e agora, respectivamente, o quarto e o quinto maiores países do mundo, com populações originais formadas por indígenas, que foram dizimados aqui e lá, europeus que chegaram como invasores com o objetivo de colonizar o Novo Mundo, lá, predominantemente ingleses e portugueses aqui, e africanos que foram trazidos como escravos para colaborar involuntariamente nesse processo de colonização. Então, quando se chega nas primeiras décadas do século XIX, parte das elites políticas e intelectuais dos dois países começam a perceber que a abolição da escravatura era algo quase inevitável, que viria em função da Revolução Industrial. E foi isso que provocou, por exemplo, essa guerra nos Estados Unidos entre o norte, mais industrializado, e o sul, predominantemente agrário. Então, isso viria necessariamente. E qual seria o impacto em cada uma dessas sociedades? E é interessante a gente verificar que, no caso do Brasil, isso criou um verdadeiro pessimismo racial. De acordo com o primeiro censo realizado em 1872, os brancos constituíam cerca de 33%, pouco por aí, da população brasileira, a maioria sendo constituída, então, de negros, índios e mestiços. E, de acordo com as ideias que predominavam na época, o chamado racismo científico, não apenas negros e índios eram inferiores aos brancos, mas os mestiços eram ainda mais inferiores, eram seres degenerados, que necessariamente iriam desaparecer na competição com os mais aptos, que eram os brancos. É interessante que Charles Darwin não participou dessa discussão, ele não discutiu raça entre os seres humanos, mas a gente percebe que essa discussão vai assumindo um vocabulário darwinista, nessa questão dos mais aptos. Então, no caso do Brasil e outros países da América Latina, mas o Brasil em especial, isso significava um grande perigo. Né? Significava o perigo de essa sociedade brasileira simplesmente desaparecer. Isso também criou, do ponto de vista intelectual, uma outra reação que foi o que eu chamaria de um racismo alternativo, que dizia o seguinte: nem todos os mestiços são inferiores, existem os superiores
que são mais parecidos com os brancos do ponto de vista fenotípico e cultural, e que vão ser assimilados como brancos, e existem os inferiores mais próximos dos negros e dos índios, que esses sim vão desaparecer. E é interessante que, nesse caso, como acontece frequentemente nessa discussão sobre raça no Brasil, em que a gente vê direita e esquerda se unindo, como foi no caso da discussão sobre ação afirmativa, essas duas correntes, do racismo radical e o que eu chamo de alternativo, se uniram numa solução para o problema do negro, como era colocado na época, que seria a promoção da imigração de europeus com o objetivo de branquear a sociedade brasileira. De início, não todos os europeus do norte. O modelo ideal são dos louros dolicocéfalos da Pomerânia, que eram considerados como o tipo mais avançado de ser humano do ponto de vista biológico. E esses europeus vindo para o Brasil ou não iam se misturar na visão radical, porque não estavam acostumados com miscigenação, teriam um certo desprezo em relação a isso, ou, na visão alternativa, iriam sim se misturar, mas seus genes, sendo superiores, acabariam prevalecendo. E essa visão alternativa é a que finalmente predominou no Brasil, essa visão, então, de que a miscigenação produziria o branqueamento da sociedade brasileira, e é isso que foi declarado pelo representante brasileiro ao Congresso Mundial das Raças, realizado em Londres, em 1911, João Batista de Lacerda. Ele disse que o Brasil estava resolvendo esse problema do negro pela miscigenação e que 100 anos não haveria mais negros no Brasil. Ora, nós podemos considerar que ele estava foi um pouco exageradamente otimista, já que nós estamos mais de 100 anos depois, existem milhões de pessoas que facilmente identificáveis como negras no Brasil, embora talvez algumas delas não gostem disso. Mas essa política de promoção da imigração foi uma política bastante bem sucedida. Se nós pensarmos que o período em que ela prevaleceu, entre as décadas de 1850 e 1930, quando isso se interrompe, Getúlio Vargas, o Estado Novo, Getúlio Vargas percebe uma ameaça, inclusive de secessão nos Estados do Sul, mas nesse período, mais ou menos de 8 décadas, vieram para o Brasil como imigrantes cerca de 4 milhões de europeus, o que é um número semelhante à maioria ou grande parte das estimativas sobre o número de negros trazidos para o Brasil como escravos, que parte também de 4 milhões para 5 milhões. E se esses europeus não branquearam a sociedade brasileira como um todo, com certeza eles branquearam o Sul. Por exemplo, o livro Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso mostrava que no início do século XIX, a população do Rio Grande do Sul tinha cerca de 30% de negros. E hoje, essa percentagem é meio semelhante à dos Estados Unidos, em torno de 14%, abaixo de 15%. Então, e a gente vê aí essa presença desses imigrantes, né? Muito curiosamente agora nesse cenário político em que aparece Bolsonaro, Moro, Mandetta, Weintraub, Weingarten, e, enfim, e tantos nomes que vêm exatamente desse processo. Mas é muito curioso que nós estamos falando da década de 30, que exatamente nesse momento é que começa essa ideia do Brasil como um país especial do ponto de vista da questão racial, que começa a ganhar um respaldo acadêmico. Na verdade, isso vinha já do século XIX, e a partir fundamentalmente de uma comparação com os Estados Unidos. Então, dizer o seguinte, não, racismo não é aqui, racismo é lá. Por quê? Porque nós não tínhamos no Brasil aquelas formas mais extremas de manifestações do racismo que haviam surgido nos Estados Unidos, especialmente
no sul dos Estados Unidos depois da derrota na Guerra Civil. Ou seja, que a segregação por lei, o chamado Jim Crow, que é o tipo do apartheid americano, as milícias, como a Ku Klux Klan, os linchamentos, a proibição do casamento interracial e aquela norma singularmente americana que não existiu nem na Alemanha nazista, que é a One Drop Rule, a regra de uma gota de sangue, pela qual, para que uma pessoa seja considerada negra, basta que ela tenha um antepassado negro conhecido, ainda que distante. Então, tudo isso, como eu disse, se desenvolve depois da derrota do Sul, e, de uma certa forma, isso vai lançando seus tentáculos para outras regiões do país também. Então, isso, como nós não tivéssemos essas manifestações dessa mesma forma aqui no Brasil, como eu disse, nós tínhamos, sim, segregação racial, isso era muito fácil de ver, bastava abrir os jornais e ver os anúncios de moradias e de empregos, muitas vezes só para brancos, não aceitamos pessoas de cor, só estava lá presente, mas o Brasil foi construindo, então, essa ideia dessa sua singularidade, e isso acabou ganhando um respaldo acadêmico na década de 30 com a obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, Sobrados e Mocambos, que traz essa visão idílica do Brasil como um lugar em que não haveria esse problema, pelo menos não haveria um problema da sociedade brasileira como um todo. Podia haver incidentes racistas aqui e ali, mas isso não caracterizava a sociedade brasileira. E isso foi ganhando essas ideias, então, que foram incorporadas pelo Estado Novo de Getúlio Vargas, começaram a ser ensinadas nas escolas, divulgadas pelos meios de comunicação, e se transformaram naquilo que o intelectual italiano Antonio Gramsci chamava de senso comum. O senso comum de uma sociedade sendo as ideias das elites que se capilarizam pelo conjunto da sociedade e se transmitem entre as gerações por aquilo que o filósofo francês Louis Althusser chamava de aparelhos ideológicos de Estado, que são a família, a escola e os meios de comunicação. Porque onde a gente começa a aprender essas noções é na família, não, de maneira geral. Foi na minha família que eu aprendi que a nossa cor era feia, que nosso nariz, nossos lábios eram feios, que nosso cabelo era ruim. Tudo isso era falado em família, nas famílias negras. E continua sendo, com certeza, em grande parte delas, embora esse processo tenha mudado um pouco. Depois isso é reforçado na escola, especialmente quando eu estudei, que não havia nenhuma referência positiva aos negros ou à África. Não se estudava, jamais se estudava, por exemplo, que o homem mais rico da história foi um imperador do Mali, chamado Mansa Musa, cuja fortuna avaliada hoje, pelos padrões de hoje, estaria pelo menos acima de 500 bilhões de dólares. Então, nada disso a gente passava. A gente tinha imagens, quando tinha imagens de pessoas negras, eram imagens negativas. E, claro, os meios de comunicação. E algo que tem mudado um pouco, mas é uma pergunta que eu muitas vezes faço nas minhas palestras, quantas vezes você já viu num filme ou numa série, uma produção brasileira, um casal negro se beijando? Aí eu me lembro de uma vez, numa turma, alguém levantar timidamente o braço, enquanto nós temos visto isso, se tornou algo comum, mas os filmes americanos, das séries americanas, então isso está tão entranhado na cabeça, está naturalizado, as pessoas não percebem. Elas veem, mas não enxergam o que está diante delas, porque se trata de um processo ideologicamente fincado, né, na nossa cabeça desde criança. Então, o que acontece? Durante todo esse tempo, e é curioso que a gente vê estudando, e agora fazendo lá meu doutorado em História Comparada na UFRJ, a gente estudando esse tema, para muita gente, movimento negro no Brasil é algo que se resume à Frente Negra Brasileira, criada na década de 30 em São Paulo, ao Teatro Experimental do Negro, criado por Abdias Nascimento no Rio de Janeiro e São Paulo em 1945,
1944, e ao Movimento Negro Unificado, criado em 1978. E o que a gente aprende quando mergulha nessa história é que há centenas de organizações negras que vêm desde o século XIX, incluindo os próprios clubes negros e uma imprensa negra que foi muito ativa, especialmente em São Paulo, à altura da década de 20, da década de 30. Então, organizações que foram criadas exatamente também para combater esse problema. O negro não aceitou o tempo todo passivamente, como muita gente imagina, essas condições. Em 1931, então, foi criada em São Paulo a Frente Negra Brasileira, que acabou se transformando em 37 no partido político e foi fechada, como todos, perdão, em 36 e foi fechada em 37 pelo golpe do Estado Novo, juntamente com todos os outros partidos políticos. E a Frente Negra tinha como objetivo duas coisas, claro, denunciar o racismo e criar um novo negro. Essa ideia de criar um novo negro, curiosamente baseada nos próprios estereótipos que havia e ainda estão presentes sobre os negros. Então, que os negros não tinham instrução, que gostavam de bebida, que eram preguiçosos, que eram promíscuos. Então, a Frente Negra tinha toda a preocupação de fazer que os negros fossem diferentes disso, exatamente o oposto disso. E ela teve um impacto bastante significativo, mas, curiosamente, ela tinha uma tintura fascista. É muito curioso quando a gente fala de fascismo e ligar isso a uma organização negra. Zumbi era apresentado, muito curiosamente, como uma espécie de um Führer, um líder que era obedecido sem contestação, alguém que governava de forma absoluta, sem dúvida, não é? Então, a Frente Negra é fechada em 37 pelo golpe do Estado Novo e, embora em 45, com a redemocratização, a maioria dos partidos existentes tivesse voltado à cena, a Frente Negra não voltou porque houve uma grande desmobilização nesse sentido. Essa ideia da democracia racial acabou entrando, então, no DNA da identidade nacional brasileira. De tal forma que o próprio Abdias me contava isso pessoalmente, que se o negro fosse se posicionar contra a democracia racial, ele seria ostracizado. Então, era preciso dar uma volta, era preciso, por exemplo, criar uma argumentação assim: se o Brasil é uma democracia racial, esse branco que é racista está indo contra o Brasil. É claro que é uma argumentação meio complicada para funcionar. Essa visão começa a mudar a partir de 1950, curiosamente, devido a uma pesquisa encomendada pela Unesco sobre a questão de raça no Brasil. A Unesco pretendia terminar da guerra, e como essa visão sobre o Brasil como uma democracia racial era uma visão predominante, eles queriam mostrar o Brasil ao mundo, especialmente ao mundo traumatizado ainda pelos crimes cometidos em nome da raça, o Holocausto de judeus, ciganos e outros povos. Então, era essa a ideia da pesquisa. E, curiosamente, a pesquisa não conseguiu comprovar essa intenção. O que esses sociólogos reunidos em torno desse trabalho, e os principais sociólogos da época, Fernando Henrique Cardoso, Tales de Azevedo, lá de São Paulo, famoso, depois foi senador, enfim, um grupo seleto. Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, exatamente, obrigado. Esse seleto grupo, a conclusão a que eles chegaram é que não havia, o Brasil não era uma democracia racial. Os negros eram, sim, discriminados, eram inferiorizados nessa sociedade, mas
eles tinham uma perspectiva desenvolvimentista. Esse grupo acabou constituindo a chamada Escola Paulista de Sociologia, uma escola do ponto de vista de pensamento acadêmico. Na visão deles, então, o racismo, a discriminação racial, eram reminiscências do passado escravista que iriam desaparecer com o desenvolvimento. Com o tempo, eles também acabaram deixando de lado essa ideia, a maioria deles, pelo menos, né? Então, o que acontece? A partir daí, essa discussão começa a ganhar um certo corpo na sociedade, mas ela sofre uma interrupção. Ela sofre uma interrupção na década de 60, com o golpe de 64, que coloca a questão racial no rol dos temas ligados à segurança nacional. Tanto Fernando Henrique, quanto Florestan, quanto outros, no processo em que acabou com a sua exclusão da Universidade de São Paulo, contam que, ao serem interrogados, uma das questões que foram levantadas foi dessa: vocês estão querendo criar um problema que não existe no Brasil. É muito curioso isso. Então, eles estavam estudando o problema, eles estavam criando o problema. Havia essa ideia de que não se devia tocar nesse assunto. Uma ideia que ainda, de uma certa forma, está presente em setores da nossa sociedade. Mas isso estamos tratando aqui de um processo muito dinâmico, que o tempo todo está em transformação. Já no final da década de 1960, essa coisa começa a mudar mais efetivamente, quando, em função de uma série de eventos, de manifestações, de correntes que estão aparecendo pelo mundo afora, questionando a própria civilização ocidental. Eu me refiro, então, no caso dos movimentos negros, de movimentos de mulheres, isso nos Estados Unidos, também na Europa, com reflexos na Europa, os movimentos de homossexuais, os movimentos da contracultura, dos hippies. Tudo isso, o maio de 68, na França, é um marco desse processo. Então, a sociedade ocidental estava passando por um questionamento. E isso, de uma certa forma, abria a cabeça de algumas pessoas da elite intelectual para a discussão sobre a questão de raça no Brasil. E sobre influência, especialmente, dos movimentos anticoloniais que estavam acontecendo, tanto na África quanto na Ásia. E um impacto especial sobre brasileiros. Isso foi muito interessante. Brasileiros que, em função da ditadura militar, tiveram que se exilar e foram para outros países onde eles passaram a ter uma percepção diferente dessas questões. Então, nós temos aí um reflexo disso no surgimento daquilo que eu chamo de movimento negro contemporâneo, ou da década de 70, cujo marco é a criação em Porto Alegre, em 1971, do Grupo Palmares, que é o responsável pela ideia de se comemorar o 20 de novembro como ele chama de Dia do Negro ou Dia de Zumbi. E só veio a ganhar esse nome de Dia da Consciência Negra depois, nas primeiras reuniões do então fundado Movimento Negro Unificado na década em 1978. Mas, então, uma série de organizações desse tipo começam a surgir pelo Brasil afora, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, né? Já havia lá o Grupo Palmares, mas, enfim, pelo Brasil afora. E, curiosamente, numa época em que não havia as facilidades de comunicação que existem hoje, né? Para a gente fazer uma ligação interurbana, era preciso usar uma telefonista, esperar ser chamado, coisas dessa natureza. E, claro, para não se falar aí de internet, de computador pessoal, de coisas desse tipo. Então, essas ideias se espalham, começam a surgir essas organizações. Aqui no Rio, a gente funda a SIMBA, Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, e depois o IPCN, Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, que a SIMBA, que jamais fez intercâmbio com a África, e o IPCN, que jamais fez pesquisa de espécie alguma. Tratava-se de nomes de um disfarce cultural que se dava para organizações que, na verdade, tinham um cunho político, não no sentido de interferir diretamente na política naquela época, mas pelo menos uma política
que se chama de uma política de identidade, de fortalecimento de uma identidade negra, e de construção de formas de reivindicação para ocupar um espaço melhor dentro da sociedade. E é interessante que isso se dá exatamente durante a ditadura. Exatamente durante a ditadura. Que, curiosamente, não teve em relação a esse movimento e aos seus militantes a mesma atitude que teve em relação aos militantes da esquerda. Ou seja, não há notícia de que nenhum militante negro, por ser militante negro, tenha sido preso, torturado ou morto. Agora, nós sofrimos, sim, uma espionagem. Essas organizações eram fortemente espionadas. Eu sabia disso, a gente sabia disso, mas eu só fui ter plena consciência quando o pessoal da Comissão da Verdade, aqui do Rio de Janeiro, me passou cerca de 50 documentos que mostravam exatamente como os órgãos de informação acompanhavam o movimento negro, e acompanhavam bem de perto. Inclusive, lá aparece, num daqueles documentos do CISA, Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, aparece lá primeiro uma lista de elementos subversivos infiltrados no movimento negro. Entre eles estava eu. Por que eu elemento subversivo? Porque eu tinha sido excluído da aeronáutica, da escola de aeronáutica, sob a acusação de ser comunista, o que absolutamente não era, eu e mais dois, porque na verdade, porque nós gostávamos de ler. E gostar de ler era considerado algo meio perigoso naquele momento, né? Então, o meu nome lá aparece como um elemento subversivo infiltrado no movimento negro. Mas esse documento é muito interessante porque existem alguns documentos que foram absolutamente fantasiosos, dizer que o pessoal, grupos do movimento negro idolatravam Idi Amin Dada, um ditador africano, e homens e mulheres se cumprimentavam dando beijo na boca, coisas absurdas. Agora, esse documento é absolutamente fiel. Então, ele diz assim: no dia 20 de novembro de 1976, a historiadora Maria Beatriz Nascimento fez uma palestra no IPCN, na qual ela destacou a figura de Zumbi. E aí ele coloca em caixa alta como forte, poderoso, não sei o que, papá. Presentes militantes de São Paulo, entre eles Rafael de tal, telefone tal. Ou seja, a pessoa estava ali juntinho acompanhando, né? E é interessante também, entre esses documentos, a gente vai encontrar a espionagem que era feita, talvez uma das ações mais ridículas da ditadura, que era a espionagem nos bailes black, nos bailes de soul. Porque esses bailes que começaram a acontecer no início da década de 70, e onde a música era soul, um estilo de música afro-americana, cantores como Marvin Gaye, Diana Ross, Michael Jackson, ou o Jackson 5 na época, e o ídolo supremo, que era o James Brown. E, na verdade, esses bailes eram um espaço de afirmação da identidade negra. Era isso que realmente acontecia. Eu me lembro, eu cheguei ao movimento negro pelos bailes. Eu fui convidado, depois se tornaria um grande amigo e parceiro de aventuras aí pelo Brasil e pelo mundo, Asfilófio de Oliveira, Dom Filó, que fazia uma festa no Renascença aos domingos, chamada Noite do Shaft. Shaft era o nome de um detetive de uma série de filmes americanos, um detetive negro, né, que era o primeiro, digamos, que aparece dessa forma. E a Noite do Shaft era um baile de soul realizado aos domingos no Renascença Clube, que eu chamo de um clube historicamente negro do Rio de Janeiro. E que, onde eu chego e vejo uma coisa que me... quase um mar, o salão de festas ficava mais abaixo da entrada, um mar de pessoas de cabelo afro, que eu tinha, na época, eu fui um dos primeiros a usar aqui no Rio de Janeiro, né? E foi um fator muito importante para a minha autoestima, para a elevação da minha autoestima. Foi digamos, um marco na minha vida, né? E ali eu vejo aquele oceano de cabelos afro, que eu não chamo de cabelo Black Power,
Se você falar para um americano que é cabelo Black Power, ele não sabe o que é isso. Black Power é um movimento social. Eles chamavam de afro de natural. Como eu aprendi com eles, eu chamo de afro ou de natural. Então, era um espaço, exatamente um espaço de pertencimento para mim, né? E nesses bailes do Renascença, havia um grupo que se reunia meio longe dos aparelhos de som para falar de racismo, de situações que tinha passado, livros que estavam lendo, filmes, e alguém avisa, olha, no sábado que vem, era início de maio, vai haver uma reunião no Centro de Estudos Afroasiáticos da Cândido Mendes, em Ipanema, para discutir o 13 de maio. Eu fui a essa reunião e ali eu me tornei um militante do movimento negro, ou seja, eu cheguei ao movimento negro pelos bailes de som. E é interessante o livro Lideranças Negras, da socióloga Márcia Contins. Ela entrevistou 10 pessoas, que ela chamou de lideranças negras, que pelo menos 6 delas diziam da importância que esses bailes tiveram para a solidificação da sua identidade. Então, embora não houvesse nenhuma ligação orgânica entre o movimento negro em si e o baile black, havia essa ligação em termos de identidade, né? Porque uma das coisas que o novo movimento negro defendia, além da exposição do racismo como um crime, né? A negação da democracia racial, era também a formação de uma identidade, a construção de uma identidade negra positiva, baseada na valorização tanto do fenótipo negro quanto das culturas de origem africana. Isso acabou dando no Brasil na Lei 10.639, que inclui o estudo da história da cultura africana e dos afrodescendentes nos currículos escolares. Muita resistência, mas tem tido algum avanço também, tem havido algum avanço também nessa área. Então, eram essas reivindicações que começam a surgir naquele momento, e esse movimento começa a ganhar um certo corpo, não porque, é muito curioso, não se tinha acesso à mídia. A grande forma, a grande arma que nós tínhamos era a capacidade de persuasão. Então, nós começamos a construir uma rede de alianças na academia, na mídia, nos partidos políticos e na própria área sindical, que por muito tempo, e até essa época, tinha essa visão de que era a visão predominante da esquerda, de que meramente discutir a questão racial iria dividir a classe trabalhadora. Isso era quase que um tabu. Então, nós conseguimos, pouco a pouco, minar essas resistências e construir um arco de apoio, cujo resultado começa a aparecer na década de 1980, com o surgimento dessas primeiras secretarias do negro, Secretaria de Desenvolvimento da População Negra, órgãos dessa natureza, órgãos consultivos, não órgãos executivos, mas que são criados primeiro em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Salvador, em várias cidades pelo Brasil afora. Em 1988, existe um momento importante, que é criada 100 anos de abolição e todo o movimento que se deu em torno disso, e é criada a Fundação Palmares, ainda pelo governo Sarney, Fundação Palmares, cujo objetivo era defender a cultura negra e também a cultura indígena, e hoje está nas mãos, enfim, de um lambe-botas. Mas foi um marco a criação. Em 1991, alguns anos depois, então, é criado no Rio de Janeiro a Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras, criada pelo governo Brizola. O secretário é Abdias, que é nomeado, e eu fui trabalhar. Abdias me chamou para trabalhar com ele lá na assessoria, primeiro superintendente, depois fui chefe de gabinete. Então, o MARC é o primeiro órgão de governo de uma instância elevada, né, e que foi criado no Brasil nessa época. Em 95, então, no tricentenário da morte de Zumbi, há uma série de manifestações, há uma marcha em Brasília, que levou a maior marcha que já se fez com relação à questão racial, que levou
cerca de 30 mil pessoas a Brasília. Na sequência dessa marcha, o Fernando Henrique, presidente então na época, cria o grupo de trabalho para promoção, de defesa e promoção da população negra. Grupo de trabalho extraordinário, grupo de trabalho de defesa da população negra. E quis o destino porque, na verdade, tinham participantes, 10 participantes que representavam órgãos de governo e 10 da sociedade civil. E eu, naquele momento, trabalhava no Ministério dos Esportes. O Ministério dos Esportes era um que teria que mandar um representante, lá fui eu fazer parte desse grupo de trabalho. E foi interessante, porque foi ali que eu comecei, inclusive, a espalhar essa coisa sobre a questão da ação afirmativa. Havia muita gente que não sabia o que era, muita gente era contra, dentro do próprio movimento negro. Havia gente que dizia, não, isso é coisa de americano, não vai funcionar aqui. Ou, não, isso aí, com isso a gente vai ganhar um pedaço do bolo, nós queremos ganhar o bolo inteiro. Era esse tipo de argumentação que surgia. E dentro desse grupo de trabalho, uma tarefa que eu me propus realizar foi exatamente explicar o que era, porque as pessoas muita gente não sabia exatamente o que era ação afirmativa, achava que era afirmar qualquer coisa positiva, e na verdade não, né? O que é ação afirmativa? Que começa, inclusive, a ser aplicada timidamente ali no final do segundo mandato de Fernando Henrique, na área do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, que começa um programa de inclusão de negros, inclusive uma bolsa de estudos para a pessoa se preparar para fazer a prova do Instituto Rio Branco, né? E o que é exatamente isso? E começa essa discussão na sociedade brasileira. Ação afirmativa, o que é ação afirmativa? Ação afirmativa consiste, segundo os vários acordos internacionais que o Brasil já assinou, vários tratados internacionais, de medidas voltadas a compensar a discriminação sofrida por grupos ditos historicamente discriminados ou tradicionalmente excluídos. Então, no caso, população negra, no caso, mulheres, e pessoas com deficiência, pessoas de grupos historicamente discriminados. Então, o objetivo é compensar a discriminação sofrida no passado, coibir a discriminação no presente e eliminar a discriminação no futuro. Ora, essas medidas não se resumem a cotas, e esse foi algo que foi um empobrecimento dessa discussão aqui no Brasil. A ação afirmativa inclui, por exemplo, o que chamam de recrutamento ativo. Se você quer a presença de um determinado grupo dentro da sua organização, você não espera necessariamente que esse grupo chegue, você vai até ele, você mostra que você está interessado na presença desse grupo, né? É algo que está sendo discutido agora, inclusive, em relação a esse trabalho com a Sociedade de Psicanálise. Então, existe também o reforço escolar, existe uma série de formas de você contribuir para a igualdade, dar uma chance, o que eles chamam de igualdade de oportunidade. O que significa igualdade de oportunidade? A igualdade no início e não no final. Vamos supor, então, que uma corrida. 2 corredores, um amarrado e um solto. Evidentemente, o corredor amarrado perde sempre, o solto sempre ganha, até que uma parte da plateia dessa competição imaginária pressiona os organizadores e eles soltam aquele corredor que estava amarrado. Mas ele continua perdendo. Por quê? Vamos supor que fosse uma corrida de 100 metros, onde os corredores são normalmente muito fortes, treinam muito, especialmente a largada, que a largada pode ser determinante para vencer ou não a corrida, e esse corredor não tem nada disso, então ele perde sempre. Então, uma parte da plateia, agora uma parte menor da plateia, volta a pressionar os organizadores para que eles deem alguma coisa, façam alguma coisa no sentido, não de que aquele corredor que estava preso ganhe, mas para que ele possa ganhar. Então, por exemplo, contratar um personal trainer,
fornecer suplementos vitamínicos, de forma que ele possa recuperar, né, e ele possa ter pelo menos a possibilidade de vencer. E se trata disso. Ora, no Brasil é interessante como é que veio essa discussão, porque quando nós começamos a levantar o debate, a propor, a trabalhar, via gente que dizia que nós éramos, que aquilo era inconstitucional, que estava sendo proposto. Então, esses são os argumentos que foram sendo apresentados ao longo do tempo contra as políticas de ação afirmativa. Primeiro, de que eram inconstitucionais, já que o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, sexo, religião, etc., etc. Ora, os defensores dessa medida diziam o seguinte: não, mas o artigo 5º é precedido do artigo 3º, que diz que é dever do Estado promover a igualdade de todos os cidadãos, independentemente da... Ou seja, é dever do Estado promover. Ao mesmo tempo, é muito curioso porque esses argumentos, quando se fala de ação afirmativa, então, o artigo 5º é contra, seria contra, porque por causa da igualdade, a gente, então, uma série de coisas não poderiam acontecer no Brasil. Por exemplo, medidas tomadas em relação a mulheres. As mulheres podem se aposentar antes dos homens, existe uma série de outras defesas, existem no metrô do Rio, vagão para as mulheres. Por quê? Evidentemente porque elas sofrem uma série de problemas específicos que têm que ser combatidos. É interessante que, também lá no início do milênio, o ministro Marco Aurélio Mello, que está agora para se aposentar, e na época era o presidente do Supremo, apresentou um trabalho em Brasília, no qual ele mostrou que todo tipo de grupo é beneficiário de um sinônimo de ação afirmativa, discriminação positiva no Brasil. Então, você tem aí mulheres, idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, moradores do Norte e do Nordeste, pequenos e microempresários, todos esses grupos beneficiários de medidas específicas devido à desigualdade. Ele lembra, inclusive, na década de 30, em função da imigração, a chamada Lei dos 2/3. Era uma lei, me parece ainda está em vigor, porque não foi revogada, que obriga que as empresas funcionando no Brasil tenham pelo menos 2/3 dos desempregados brasileiros, numa época em que empresas de propriedade de imigrantes costumavam empregar apenas imigrantes. E o próprio imposto de renda progressivo, em que aquele que ganha mais paga um percentual maior, claro que existem vários golpes aí, mas pelo menos pela lei é isso também é uma forma de discriminação positiva em relação a questões ligadas à pobreza. Diziam também que isso era uma coisa negativa, que isso era ruim para os próprios negros, os negros se sentiriam humilhados. Ora, eu acho que humilhante é a situação das crianças negras que não podem ir para a faculdade e vão ficar na esquina fazendo malabarismo para ganhar uma esmola, né? Então, esses aliados que apareceram, aliados entre aspas, que queriam defender o orgulho do negro, a gente agradece, vamos em frente. Diziam também que era uma imitação dos Estados Unidos e que isso não tinha dado certo lá. Perfeito, imitação dos Estados Unidos. É interessante, porque eu falei daqui da lei dos 2/3 da década de 30. A Índia tem uma lei de ação afirmativa, já da sua primeira Constituição, em 1947, que fala que reserva, então, espaços, tanto nas universidades quanto no parlamento, para pessoas que eles chamam das castas catalogadas, em função do sistema de castas da Índia, e que depois foram acrescidas de tribos catalogadas. Na Malásia, na década de 50, foi criada, então, uma lei para incluir os malaios na economia da Malásia, que era dominada fundamentalmente por indianos e chineses. Então, incluir a etnia Bumiputra, que é a etnia dos malaios propriamente ditos. Havia, na União Soviética, uma
uma cota de 4% para siberianos na Universidade de Moscou. E isso ninguém me contou, isso eu me lembro que eu li numa revista Em Foco, que era uma revista de propaganda da União Soviética. Então, eles estavam propagandeando isso, né? Então, com certeza, viam como uma boa medida. Em Israel, em relação aos árabes israelenses e também aos felachas, os descendentes de judeus etíopes que foram para Israel. Na França, a França que se recusa a discutir a questão racial, mas ela tem a loi de la parité, a lei da paridade, que reserva 50% das vagas em várias áreas do serviço público para mulheres. No Canadá, são 4 categorias: mulheres, povos aborígenes ou indígenas, pessoas com deficiência e pessoas imigrantes, descendentes de imigrantes recentes, de imigrantes da África ou da Ásia. Nos Estados Unidos, são 9 categorias que variam de uma região para outra. Elas incluem as mulheres, que foi o grupo, segundo todas as estatísticas, o grupo que mais ganhou com a política de ação afirmativa nos Estados Unidos, os negros, evidentemente, os latinos, que é interessante porque é a categoria em que os brasileiros são incluídos lá nos Estados Unidos, e outros grupos, como, por exemplo, no lado da costa oeste, pessoas com origem nas ilhas do Pacífico, orientais, enfim, 9 grupos no total. Existem políticas desse tipo também na própria Nigéria, em relação a grupos étnicos, no Líbano, em relação a seitas religiosas, ou seja, existe pelo mundo afora, mas é uma cópia dos Estados Unidos. E, curiosamente, nos Estados Unidos, essas políticas que começaram a aparecer, o nome ação afirmativa é interessante, que tem data de nascimento e paternidade reconhecida. Ele aparece pela primeira vez numa Executive Order, que é um decreto presidencial assinado pelo Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, em 1961, no qual ele diz que o governo americano tinha que fazer uma ação afirmativa em relação à população negra. E então a proposta do governo americano naquele momento era o seguinte: que as empresas fornecedoras do governo, fornecedoras de bens e de serviços do governo, tinham que provar que não praticavam discriminação. Isso avança naquela década, é uma década importante lá, 64, a Lei dos Direitos Civis, 65, Lei dos Direitos de Voto, e no final da década eles criam a Equal Employment Opportunity Agency, a Agência para a Igualdade de Oportunidade no Emprego, que começa a fiscalizar esse tipo de política. E começam também ali universidades a adotar sistemas de ação afirmativa baseados em cotas. Então, isso também nasceu nos Estados Unidos em determinado momento, depois da maioria desses países aí ao que eu me referi. E é interessante porque, quando se fala de imitação, na verdade, a política de cotas, especificamente, teve uma restrição nos Estados Unidos a partir do final da década de 70, quando ela foi contestada na Universidade da Califórnia e chegou à Suprema Corte, e a Suprema Corte definiu que, para se aplicar uma política com base nos números, por exemplo, 10%, por que 10%, não 9%, não 8%? Tinha que haver uma pesquisa que mostrasse que aquele número era exatamente adequado. Mas isso fez com... essa mesma decisão deixou uma brecha, diz o seguinte: políticas desse tipo poderiam ser adotadas desde que se provasse que aquilo era benéfico para a organização. E aí começaram essas políticas de promoção da diversidade. Então, a política tomou um outro nome, tomou outras formas, mas continua presente. Diziam também que isso ia... a coisa talvez mais repulsiva, o argumento mais repulsivo que apareceu nesse debate era comparar o Brasil com Ruanda e dizer que haveria aqui um genocídio se essas políticas fossem implementadas. Totalmente absurdo. O que o Brasil tem a ver com Ruanda, a situação lá dos Tutsis, que sofreram genocídio diante dos Hutus, não é? Então, Carlos Alberto. Estou chegando ao final. Né? Tá bom. Perfeito. Então, nós temos hoje... eu digo que essas políticas provocaram, para fechar, essas políticas provocaram 2 impactos importantes. Um é a mudança da paisagem humana das universidades, o que é muito fácil de se ver, né? Quem estudou mais lá para trás
eu era o único aluno homem negro da Faculdade de Comunicação, e hoje, no doutorado, no IFIX, ano passado, ano anterior, eu tive a oportunidade de conviver com muitos colegas negros, inclusive com professores negros, coisas que eu não tinha tido antes. E nós temos visto, mais uma vez, o impacto, essa coisa das duas sociedades, o impacto do assassinato, que foi mencionado anteriormente aqui, o assassinato de George Floyd, lá em Minneapolis, no ano passado, todo o movimento que aquilo provocou, e o impacto aqui, especialmente na mídia, que é interessante a gente ver agora esses repórteres e jornalistas de televisão falarem tranquilamente a respeito de racismo estrutural e coisas dessa natureza. Então, estamos vivendo esse momento. Esse é um momento importante, é um momento que temos que sustentar esses avanços e prosseguir, e eu creio que, então, que o trabalho que está sendo feito na área da psicanálise, pela sociedade aqui do Rio de Janeiro e as outras que estão se incorporando, algo muito meritório e que vai dar, com certeza, excelentes frutos. Muito obrigado.